Meus irmãos, pode se assentar. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. E nós temos mil motivos para externar a Deus a gratidão. Glória ao Senhor. Aleluia. Nós magnificamos o Senhor. Deus de poder e de glória. E não há dúvidas do que Deus quer expressar no nosso coração. Glória a Deus. Eu gostei da versão que está aqui, mas a outra versão ainda é mais interessante. Na versão corrigida está dizendo executar. Está dizendo o quê? Executar. Eu gostei dessa versão corrigida. Achei muito interessante. Vamos lá no top de 3, porque nós temos uma palavra de Deus aqui. 1, 2, 3. Pode ler? Veio, pois, Samuel, nome de Saul. E agora, irmão? Não entendi se foi... Tá no vale, tá na terra, onde tá esse negócio? Dá mais para mim aqui, ó, Jaca. Vamos de novo. 1, 2 e 3, leia. Bendito sejas tu. Uau, você viu que apareceu o nome do Iavé? Isso é muito bom. Graças a Deus, porque nós estamos em mais um domingo e nós tributamos ao Senhor. Meus irmãos, domingo passado nós estávamos falando sobre a fé que é visível e a fé que é... O que é visível é tudo aquilo que nós conseguimos ver, sim ou não? E o invisível é totalmente diferente, porque não é a nossa ação, mas sim a ação de Deus. Domingo como esse, Deus tem colocado no nosso coração algo para que possa alimentar a nossa alma e fazer ter algo no nosso coração para que podemos entender. E no texto que nós acabamos aqui de expressar junto com os irmãos, o texto diz que Saul convidou o profeta para que ele pudesse com ele falar com Iavé, fazer uma oração, pedir a Deus uma resposta. O desejo de Saul aqui é que ele precisa que Deus revogue a sua própria atitude. E Saul tem no seu coração um desejo de uma revogação daquilo que Deus já tinha sentenciado sobre ele. Então o desejo de Saul nesse momento é que literalmente Deus pudesse voltar atrás naquilo que Deus teria para executar. E se tem uma coisa que Deus não faz, irmão, é quando ele dá a palavra. Ele não vai mudar a palavra por causa do ser humano. Se ele falou que vai fazer, ele vai. Não é porque o ser humano vai tornar ser ingrato a ele que ele não vai executar o que ele tem para fazer. Então, uma vez que Deus decreta que ele vai fazer algo, ele não vai deixar de executar a sua palavra, porque o ser humano não está andando conforme aquilo que ele tem para fazer. Quando nós paramos para analisar isso aqui, é rápido, é muito objetivo, haja visto por quê? A prova tão cabal para isso é porque Deus um dia falou com Israel
e dizendo para Israel que tinha preparado para ele uma terra deleitosa, uma terra boa. E não é por causa da rebeldia de Israel que Deus ia voltar atrás com a sua palavra. Então Deus queria mostrar para Israel: eu vou executar aquilo que eu falei. E se eu falei, eu vou cumprir. Independente se você vai comer o pão que ele vai mandar e amanhã não vai ser grato, do mesmo jeito ele vai executar a sua palavra. Então o que Deus está mostrando para Israel, Diaconia Simoni? Independente do caráter de Israel, eu continuo sendo o mesmo com a minha palavra. A minha palavra não muda conforme o caráter da humanidade. A minha palavra não muda conforme a atitude da humanidade. Eu executo o que eu falo. Então, quando Saul entendeu que o profeta Samuel chegou, o desejo dele no seu coração é: eu preciso resgatar aquilo que eu não tenho mais. Eu preciso buscar aquilo que ninguém vai buscar por mim. Porque não dá para ficar sentado em casa esperando Deus fazer, que Ele não vai. Nós temos que ter porque para Deus executar independente, agora que está o segredo, lá vai. Se Deus levantar nesse tempo presente alguém para liberar uma palavra, irmão, é porque Deus achou graça. Mas isso não significa que Deus vai mudar a palavra porque você dormiu e não levantou. Ele vai continuar com a sua. Quem sofre somos nós. Deus não está nem aí com a nossa ingratidão. Porque Deus continua sendo. Deus continua sendo. Solta a voz, Deus continua sendo. Então nós estamos falando sobre a fé e a execução. Fé, está fraco, fé. Deus não mudou o seu caráter por causa do caráter de Saul. O caráter do Saul foi aprovado por causa do povo, mas Deus continuou executando a sua. Uau! Deus não mudou o seu caráter por causa do caráter de Saul. Ele continuou executando a sua. Não é porque Saul não quer fazer o que eu quero que eu não vou executar por causa de uma nação. Assimilou isso? Antes de Deus comprometer aquilo que Ele prometeu, Ele vai olhar o parâmetro de quem está presente. Olha que coisa boa. Então, todas as vezes que você olhar e se perguntar assim: Deus, por que o Senhor abençoou tal e não me abençoou? Por que o Senhor fez na vida de tal e não fez na minha vida? Deus não está preocupado com o que você acha. O importante de Deus é executar a sua. Você crê? Você crê que Ele vai executar a sua palavra? Agora diga para alguém assim: a atitude de Saul, quando viu o profeta, disse: eu preciso orar. Aí está o perigo, lá vai. Porque Saul entendeu uma coisa no seu coração: eu preciso levantar a minha fé, mas eu estou esperando o profeta. E como eu estou aguardando o profeta para me levantar a minha oração? Ele disse: não, Saul, Deus não vai revogar aquilo que ele já falou. O que ele pediu você não fez. Como você não fez, Deus não vai voltar atrás com a sua. Ele mandou eu vir aqui para lhe cobrar, para lhe. Agora pare para analisar. Quando o profeta chegou, está comigo aqui ou não? Quando o profeta chegou, ele foi trazer uma cobrança. Foi trazer o quê? Para o Saul que era rei, para Saul que era. Agora pare. Na qualidade do profeta, literalmente, era para ele continuar onde ele estava. Mas como Saul adormeceu tanto o coração e não conseguiu entender que o que tinha levado ele para aquela oportunidade foi a fé, Deus disse: eu preciso trazer a memória dele.
quando Deus nos dá esse parâmetro, preste bem atenção, que isso aqui é muito profético. Nós estamos para um passo de uma semana profética, crê nisso ou não? Só que Deus está nos preparando para algo, olha lá. Ele precisa entender que ao passo daquilo que ele vai chegar, não pode gerar a desobediência. Uau! E a desobediência atrapalha a execução de Deus. A desobediência atrapalha a execução de Deus. E Deus quer executar algo essa semana. Você crê nisso? Olha. Deus quer executar algo nessa semana para quem crê e para quem entender isso aqui, ó. Mas para ele executar o que ele tem para executar, ainda ele precisa que você entenda. Não espere o profeta chegar. Eu estou ouvindo aqui essa noite, só Deus está falando uma coisa, né? Vai e toca, vai. Não espere o profeta chegar. Vai você e toca. Não espere algo chegar na palavra. Vai você e toca. Só que o desejo de Saul é que quando o profeta chegasse, ele disse, agora que ele já chegou, está fácil de executar a situação. E Deus disse, Saul, o que eu queria que você fosse era um coração obediente. O que eu queria que você fosse era um coração. Era muito fácil. Eu não te pedi riqueza, eu não te pedi trono, eu só pedi um coração. Uau! Eu só pedi para você me dar um coração e dar o coração obediente a Deus, que está a dificuldade. Por que está dificultoso dar o coração obediente a Deus? Porque no meio dessa situação, eu consigo enxergar aquilo que os meus olhos veem mais rápido. Mas eu não consigo atentar que quando eu paro para obedecer a ordem de Deus, Ele executa tudo. Ele põe tudo no seu lugar. Então, levante a sua mão com fé, isso. Quando eu cedo um coração obediente a Deus, eu não preciso forçar nada. Ele move o ambiente e traz na palma da minha. Tem gente que está sofrendo porque não tem um coração. E o que fez Saul sofrer é por causa do coração desobediente. E aí que está o segredo. O coração desobediente atrapalha a execução daquilo que Deus quer. Você crê nisso? Fale para alguém assim de mão levantada. A fé e a execução trabalham junto. Você percebeu que a fé e a execução não trabalhou com a sua força? A fé e a execução trabalham junto. E Deus diz assim, ó, eu vou executar a minha palavra. Eu vou executar a minha pá. Ele disse, Saul, a partir de agora eu vou executar a minha pá. Porque a fé e a execução, elas trabalham junto. Mas você não vê a força do homem trabalhando diante da fé. Mas a fé e a execução, olha Deus, ele disse, se a fé estiver nesse coração obediente, eu vou executar. Você crê nisso? Então, essa noite Deus quer executar algo junto com a fé. Não adianta tocar se esse coração não tiver obediente. Uau, porque obedecer sentado aqui é fácil. Obedecer aqui dentro da casa do Pai é fácil. Agora obedecer longe desse ambiente que está o segredo. Então o que ele está chamando a atenção? Dizendo assim, ó, eu preciso que você aprenda a executar. E executar é a minha palavra. O que ele está dizendo? É crer na minha pá. É crer na minha pá. Ele está dizendo, crer na minha palavra, é entender isso aqui, ó. Crer na minha palavra é independente se está dando certo, se está dando erro. Eu vou crer na palavra. Independente se está todo mundo batendo no meu ombro ou não está batendo, eu estou crendo na. É porque ele está executando a sua palavra. Então você precisa entender que a fé e a execução trabalham. E Deus está dizendo, para que a fé e a execução trabalhem junto, eu preciso desse coração obediente. Lá vai. Preste bem atenção. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, Espírito Santo, aleluia. Deus de poder e glória.
trás aqui. Isso. A fé e a obediência. É hora de prestar atenção nisso aqui, hein? A fé e a obediência. O coração dela está obediente. O coração dela está o quê? Independente se tem multidão do lado ou do outro, eu quero que algo seja executado na minha. Uau! Eu gostei de um negócio. Você crê nisso aqui? Olha isso aqui, ó. Pastor, olha isso aqui, ó. Eu estava estudando isso aqui mexeu comigo. E por muitas vezes eu me perguntei por que isso aqui. E eu vou responder uma pergunta que às vezes nós ficamos se perguntando. Olha só. A Bíblia disse que Elias jogou água no altar. Foi ou não foi? Para que o fogo descesse, sim ou não? Aí a minha pergunta, mas por que jogou água no altar? Não tinha que me explicar por que jogou água. Não, tem que entender por que jogou água. Aí está o segredo. Lá vai o segredo. Aí você vai falar assim, meu Deus, olha como foi profético o negócio. Na realidade, como aquele povo, qual era o nome do povo mesmo? Ele desafiou 850. Qual era o nome? Ponto. Qual é o segredo? Coloque para mim, do jeito que está aqui, pastor. Já quer liberar tudo, né? Segura aqui. Olha que negócio sério, ó. Qual era o segredo do povo desafiar? E Elias, quando desafiou, já sabia da cultura. Já sabia do quê? Da cultura. E qual era a cultura? É que por baixo daquele altar, para que o fogo de Baal ficasse aceso, ele já tinha um negócio aceso lá de baixo. Não tem desafio se não tiver uma ar. Você pode levantar daí e dizer assim, toquei no pano. Agora você pode ser igual Elias, que vai para um cenário de desafio com o coração voltado para ter uma execução. Aí qual é a atitude de Elias? Ele disse, antes de eu fazer a minha oração, tá fraco, antes de eu fazer a minha oração, eu quero que jogue baldes de água. Aí que está o segredo. Para que o povo não dissesse que foi Baal que a... Uau! Eles iam dizer assim, olha o que eles iam dizer, preste bem atenção. Ó, se o fogo pegar no altar, não foi o Deus de Elias. Foi o fogo do Baal que já está aceso por baixo. Aí ele disse, eu vou acabar agora com a lenda deles e vou mostrar para eles que Deus não precisa de ajuda para acender. Aí ele diz assim, ó, para acender o altar, aleluia. Você crê nisso ou não? Crê nisso ou não? Você pode pegar na mão de alguém, porque a fé está executando alguma coisa para alguém aqui essa noite, hein? Fala para alguém do seu lado, você não vai precisar de ajuda de Baal. Porque tem alguém querendo ganhar nome naquilo que Deus vai fazer para você ainda essa semana. Ai. Então, olha o segredo de Deus. Deus vai jogar um balde de água. Você crê nisso ou não? Porque o lugar que estava quente vai esfriar. Oh, aleluia. E Deus vai congelar o coração de alguém. Você está entendendo ou não? Para você entender que vai dar errado. E Deus dizendo assim, ó, calma. Que a execução não está vindo da terra. A execução está vindo do alto. Está vindo da onde? Aleluia. E como a execução está vindo do alto, é o coração dessa mulher. É você entender o que Deus está liberando. Você pode levantar daí e só vir tocar. Você pode vir com a toalha e só vir com ela. Agora você precisa entender uma coisa. Se você vir com um ato de fé, você está dizendo, Deus, executa o que eu não posso resolve o que eu não posso resolver. Quando nós paramos para entender isso aqui, é Elias dizendo assim, ó, eu vou jogar água para mostrar para todo mundo hoje aqui, com 850 homens, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, eles vão olhar e dizer assim, verdadeiramente Deus é com ele, oh glória, oh glória. E o céu está me liberando aqui, irmão, que tem alguém aqui e o céu está liberando. Você está entendendo ou não? Que alguém aqui, por essa semana, vai passar por uma guerra travada. E o céu dizendo assim, ó, na realidade, essa guerra é só para mim tirar o que está oculto para vir na palma da tua... Oh, meu Deus.
Então Elias precisa entender uma coisa. E como Samuel chegou, ele disse que como Samuel, ele disse: Saul, quem vai ter que levantar o altar é você. Ele disse: mas deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma oferta boa para o seu altar. Você pode levantar o altar para mim? Ele disse: não, porque eu não posso executar. Ele disse: só quem pode resolver é o Iavé. Se você achar que o seu dinheiro vai comprar o altar, não vai comprar. Porque quem executa... Aí Deus está liberando algo para nós aqui essa noite de maneira profética. No altar de Baal, Deus mandou Elias jogar água. No altar de Baal, Deus mandou Elias jogar o quê? Porque quem tem fé para executar, está tranquilo, quem vai responder. Quem anda com Deus está entendendo que Deus vai responder, independente. Se jogar água ou não, Deus vai responder. Só que para anular que alguém vai ganhar nome no cenário, Deus diz assim: Elias, joga água. Aí Saul olha e diz assim: Samuel, eu preparei uma boa oferta. Olha, tem uma boa ovelha assada para ti hoje. Executa, porque se você falar com Deus, Deus te responde. Deus o quê? Só que quem tem que tocar é você. Não espere por mim para tocar por você, que a atitude é sua. Não espere o pastor Wagner tocar, porque quem tem que tocar é você. Não espere o pastor Fernando tocar, porque quem tem que tocar é você. Não espere o pastor Lenil sair para tocar, que quem tem que tocar é você. Porque quem vai executar precisa entender uma coisa: a atitude promove o altar. Agora recebe. Quando eu provoco o altar, oh glória! Ei! Vou liberar, ó. O altar de Baal estava aceso. Estava o quê? Só que Deus diz: é hora de esfriar ele. Eu não sei aonde está a sua fé. Eu não sei aonde ela está. Mas se a sua fé entender que é hora de mexer no invisível, Deus está liberando. Eu vou executar algo para alguém essa noite. E alguém ia tentar fazer o mal para aquilo que Deus ia executar. Mas o céu está dizendo: eu vou tirar de cena. E o céu está me liberando. Eu vou usar a boca do seu adversário só para me executar o que a fé pode resolver. Eu saio. Eu já estou sentindo a graça dele. E o céu está liberando para nós aqui. O mundo espiritual está trabalhando aqui essa noite. E Deus está dizendo para mim e para você: sem frio com frio, deixa tudo de lado. É hora de executar algo no altar. A minha fé tem poder de mexer o que eu não conseguia mexer como ser humano. Fala para alguém do seu lado: troca a guerra. Fala para alguém. Joga ela no altar e adora a Deus agora, você. Aleluia. Porque quando o ser humano tira a sua guerra e começa a servir a Deus pelo que ele é, aí Deus começa a exer. Mas quando o ser humano adorar a Deus por aquilo que Deus pode fazer, Deus vai continuar calado. Agora, quando ele tirar e colocar Deus em primeiro lugar, você pega isso ou não? Então eu termino aqui rápido, objetivo para você entender isso aqui, porque já tem alguém com fé aqui para tocar. Lá vai, ó. O altar foi mexido. O altar foi o quê? E Elias disse assim, ó, para mostrar para eles que eu consigo mexer, eu quero água, eu quero, molhe o altar. Molha o altar. Porque o fogo que vai descer vai lamber todo o altar. Oh, aleluia. E escuta, a ordem de Elias: eu quero o altar molhado. Eu quero o altar o quê? Uau. Então deixa eu falar uma coisa para você.
Se você não chora no altar que você ora, é porque ele está seco. Fala para alguém assim: eu quero fogo, mas eu não molho o altar. Ele diz: Saul, Saul, você quer que eu faça aquilo que você tem que fazer. Ó, não dá para mim molhar o altar para você. Quem tem que molhar? Fala para alguém dessa noite do seu lado, fala para ele assim, ó: é a noite que Deus quer te ver na oração. Porque quanto mais você molhar o altar, a resposta não vem da terra. Porque o fogo que desceu não veio da terra. Oh, glória. Aí Saul disse: perdi a oportunidade de servir a quem me deu direito. Deixa eu falar para você. Saul não só perdeu o trono. Vou de novo. Saul não só perdeu o trono, mas ele perdeu o nível da intimidade com Deus, Diaconisa Simoni. Ele não só perdeu a cadeira, mas ele perdeu o nível de intimidade com Deus. Percebeu isso? Então, ó, rápido e objetivo, parei agora. Saul precisa entender uma coisa. O irmão Jair está aqui, está chorando? Glória. Então molha o altar. É melhor chorando. É melhor chorando para entender o que Deus quer promover no ambiente. É melhor você chorando e se afastando do mal do que abraçando o mal, quando na verdade Deus quer fazer o bem na sua casa. Oh. Leviosia cai jorel. Então isso aqui responde nós, ó. O manto já está aqui. E há uma virtude de Deus aqui essa noite. Se tiver fé para tocar com virtude, oh, aleluia, tem que sair alguma coisa dessa estrutura. Ai, porque saindo alguma coisa daqui, oh, aleluia, alguém vai tocar diferente essa noite. E essa semana o Senhor diz: eu vou executar algo para alguém. Se você tiver fé agora, recebe, ó. Até quem ia fazer o mal essa semana vai fazer o bem para sua casa. E o bem que Deus está trazendo, glória. Vai ter alegria, glória. O bem que Deus está trazendo vai ter alegria, glória. Glória, 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 glória. Alguém vai precisar tocar aqui hoje, porque Deus vai dar um livramento de uma morte. Ó. Tá, sai. Alguém vai tocar aqui essa noite, porque nessa noite Deus vai quebrar um encantamento. Alguém vai tocar aqui essa noite, quando tocar, vai tocar por uma porta aberta. Ó. Alguém vai tocar aqui essa noite, vai receber uma cura. Olha que negócio. Mas a fé tem que executar. Pegou ou não? Então trabalha as duas para ser positivo o que Deus está liberando. Eu preciso liberar algo na sua vida. Ó. Pisa lá. Ó. Aí tem 850 dizendo: vai dar errado. Tem 850 dizendo: vai dar errado. Se Elias tinha 850 dizendo para ele na cara: vai dar errado, você está passando uma guerra com 1, com 2, com 3, e já está se sentindo fraquinho no meio dessa guerra. E Deus dizendo: Elias estava com 850 olhando, dizendo: tá bom, calma. Pelo nível da oração dele,
Deus não vai nem responder ele. Pelo nível da oração, não vai ter nem resultado. Aí o céu está liberando aqui essa noite de uma maneira muito profética, para quem entende e para quem crê. Ele vai executar hoje aqui. Ai. E quem tocar com a fé do invisível vai entender. Que vai tocar e dizer, alguma coisa diferente me tocou quando eu toquei naquele tecido. Ai. Há uma graça de Deus aqui. Deleme, eu saio. Então deixa eu falar para você. Se for tocar por tocar, continua sentado. Agora, se for para tocar, para mexer e executar algo, você é noite que você precisa sair correndo. E entender uma coisa, eu vou tocar porque Deus vai executar alguma coisa. O altar já está pegando fogo. Ai. Se for para tocar só por tocar, nem vem, fica aí. Agora, se for para tocar, pegar a toalha e tocar para ver uma execução de Deus, aleluia. Aí você vem com fé. Se for para tocar e colocar em pé, e executar o que está sendo liberado aqui, aí você toca. Agora, se for para tocar por tocar, nem levanta, fica sentado. Não precisa, você não precisa vir, porque quando alguém tocar aqui, Deus está indo dentro de uma casa agora. Se você está esperando o pastor fazer o altar para você, nem vem, fica aí. Agora, se entender que é você que tem que fazer o altar da tua vida, então vem para a execução. E o gostoso é porque ele está de costa. É, pai. Porque não é para ver quem é que está tocando. Está pegando ou não? É a ideia de Jesus. Alguém precisa tocar e ele dizer, de mim está saindo virtude. É, pai. Meu Deus. Terrível. Se for para tocar, porque nós estamos dizendo para você tocar, nem vem, fica aí. Agora, se for para tocar, para sentir algo diferente, é isso aí, ó. Se for para tocar, para sentir algo na estrutura, é doce, ai. Já tem uma graça tomando a boca de pessoas aqui, hein? É real que alguém está tocando com desejo da alma. Isso é pai. Na raiz contra elevância. Alguém vai tocar porque tem porta, tem milagre acontecendo. Alguém vai tocar porque a graça está tocando. É entender o que Deus está liberando. Quem vai? Colosiatéria. Nahai. Cadacomonchoria. Levai. Tério saio. Nahai com deliciadai. Da Camanchoria, da Helwi, Cabarasui que vai, na Raicon de Levai. Alguém vai precisar tocar de novo, porque o céu está visitando as costas de alguém. Oh, Telociadai, na Raion Plesiadai. Eu estou vendo o céu quebrando algo agora na vida de alguém essa noite. Teopraciadaragai. O altar está molhado, o altar está molhado. Eu estou entendendo a proposta. A proposta de Deus aqui essa noite é domingo sério, domingo profético. E a ativação de Deus está liberado nessa casa. Vai. Terrível. Já tem alguém para marchar nessa casa aqui na glória. Tem ou não tem? Já tem alguém para sentir algo aqui na alma, aqui dizer, meu Deus tomou os meus lábios aqui, vai. Na raia. Porque a glória de Deus vem aqui nessa noite também, viu? A glória de Deus opera aqui nessa noite também, vai. Na raia. Ó.
Tem gente chorando, a graça está tocando, a presença está envolvendo. É para tocar com fé. Terreu calabai, televiosaio. Olha o peso dessa glória, dai. Telebai. Isso aqui é espiritual demais. Para alguém entender o tamanho dessa espiritualidade. Carnal não vai entender o que Deus está liberando aqui. Suígue vai. Terra. Já tem chave descendo nesse recinto. Vai. Tem um negócio de Deus da caio terra. Calabai. Telebar sai. Alguém precisa tocar por causa de um renovo espiritual. Porque através desse ato aqui está saindo uma presença. Ai. Alguém está sendo renovado aqui. Alguém está sendo tocado na alma agora. Nebio saio. Alabai. Tevácia. Nahai. Está entendendo, noiva? Não adianta tocar por tocar. Tem que tocar com a alma. Ai. Porque quando toca para execução, aí até a alma sente a presença. Isso. Está descendo uma presença aqui agora. Ele vai. O manto foi aberto. Tem glória aí, minha filha? Tem glória aí, meu filho? Tem glória? Tem uma presença aí? Tem. Eu não estou no Alasca, aqui é a casa do meu pai. E aonde ele está, alguma coisa tem que acontecer. Olha o altar molhado, rebai. Olha o altar molhado. O Espírito Santo está tomando os lábios aqui. É sinal que embaixo aqui está pegando fogo. É sinal que aqui em cima está pegando fogo. Deus vai dar vitória para alguém ainda por esses dias. Alguém terá uma boa notícia para contar. Assim diz o Senhor. Da raio, Eliosai, da Camanchoria, Teblessuigue vai. Diaconisa Simone, levanta aí. Pega na mão da diaconisa Deisiane, vai. Isso, tem um negócio de Deus. Liga com a mão da irmã Andressa também, Gevósia, Neheui, Adariosiadai. Isso, liga aí porque tem um negócio de Deus. Vai. Nahai. Irmã Renata, pega a criança. Tá dando leite aí, tá? Não, pega a criança aí. Diaconisa Thaís, liga na mão da Ágata aí do seu lado agora. Vai. Lubre que ele vai. Há um mover de Deus acontecendo aqui. Pastor, vai ter uma glória descendo aqui. Tem um mover de Deus acontecendo aqui. Há uma nuvem da glória aqui. Eluzi Camanchoria. Alaba Camanchoria. Mariane, liga na mão da diaconisa Thaís lá atrás. E junto com a diaconisa Deise. Reboi. Abara Camanchoria. Liga as três ali no ato profético agora. Ai. Emanacamanchoria. Obê, pega na mão da nossa irmã Regiane aqui. Liga na mão dela aqui. Porque tem um mover acontecendo agora. E o céu está movimentando algo.
Há uma glória de Deus ligando aqui nessa casa. E Deus disse: esse domingo é domingo espiritual. A glória está tomando esse altar aqui agora. E Deus vai dar vitória para a gente aqui essa noite. Aleluia. Olha Deus tomando na boca agora. A execução de Deus começou. Alguém diz: não tem glória para esse culto. Enganado é o diabo. A glória está descendo aqui agora. Pega, Jeová, pega. Envolve essa casa com a tua glória. Tu disse para mim pregar fé e execução. Então executa agora. Executa. Executa. Executa, Jeová. Executa. Que é isso? Terrível! Meu Deus! Meu Deus! Eita! Eita! Tem glória. Tem glória. Tem glória. Tem glória. Oh. Tem glória. Os espiritual estão entendendo. Tem glória. Ana, tem glória aí, Ana. Oh. Tem glória aí, tem glória aí. Coloca o louvor para tocar. Que a diaconisa Thaís cantou. Toca, é para tocar. Que oblésia. Noblesse. Que me divorde.